Bom dia, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos trabalhar com a função álcool de cadeia ramificada. Na nossa última aula nós trabalhamos com a função álcool, mas de cadeia normal. Hoje nós vamos trabalhar com a função álcool de cadeia ramificada. Fazer um leve resumo da nossa última aula. O álcool. Álcools são compostos que apresentam o grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado. O carbono saturado é aquele que só contém ligações simples. Então nós temos aqui, ó, hidroxila ligado a um carbono saturado, só tem ligações simples. Então toda vez que a hidroxila estiver ligada a um carbono saturado, nós temos uma função álcool. Aqui nós temos dois exemplos que nós vimos na nossa última aula, né? Que nós temos 4 carbonos, só lembrando que a numeração começa pela extremidade mais próxima da hidroxila. Então, se é 4 é but. Só ligações simples, an. A posição da hidroxila está no segundo carbono, por isso fica 2, ol. No próximo exemplo aqui nós temos 6 carbonos, certo? Novamente, olha a posição da hidroxila. A numeração começa pela extremidade mais próxima da hidroxila. 1, 2, 3. 4, 5, 6. São 6 X. Só ligações simples. An. A posição da hidroxila está no terceiro carbono, por isso fica 3 ol. Também vimos na nossa última aula a nomenclatura oficial dos álcools. Ela segue o mesmo raciocínio dos hidrocarbonetos, né? Qual é o raciocínio? Primeiro vem o prefixo, que é de acordo com o número de carbonos. Então está aqui o prefixo, ó. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent. 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Aí nós vamos para a parte intermediária, que é o tipo de ligação. Então, for ligação simples, an, dupla, en, tripla, in, duas duplas de en. E aqui está a diferença do álcool para os hidrocarbonetos. Nos hidrocarbonetos, a terminação era O. No álcool, a terminação é OL. Tranquilos? Cadeias ramificadas, que é o assunto da nossa aula de hoje. Devemos inicialmente conhecer o que vem a ser um grupo substituinte, ou radical. É qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas. A nomenclatura dos grupos substituintes segue a seguinte regra. Prefixo, que é de acordo com a quantidade de carbono, que nós acabamos de ver aqui, certo? Seguindo essa tabela aqui, juntamente com a terminação -il. Então aqui eu tenho um prefixo, eu tenho um composto com apenas um carbono, então o prefixo dele eu já sei que é met, mais a terminação -il, então o nome dele é metil. Então se tiver apenas um carbono, metil. 2 carbonos, ó, eu vou lá na tabela, é et, mais a terminação -il, fica etil. Só lembrando que o etil ele pode vir nesse formato, com os carbonos separados, ou pode vir nesse outro formato aqui, ó, carbonos juntos, e você soma os hidrogênios. Ó, 3 com mais 2 deu 5, certo? Então, o etil ele pode vir nesse formato separado ou pode vir junto. Quando eu tenho 3 átomos de carbono, eu posso ter dois nomes diferentes. Eu posso ter o propil e posso ter o isopropil. A diferença vai estar na posição desse traço aqui, ó. Se ele tiver no carbono primário, propil. Se ele tiver no carbono secundário, isopropil. O mesmo raciocínio quando tiver 4 átomos de carbono. Eu posso ter 4 nomes diferentes, certo? Se o tracinho estiver no carbono terciário, nós temos o tec-butil. Se esse tracinho estiver no carbono secundário, sec-butil. Se esse tracinho estiver no carbono primário, com a cadeia em linha reta, butil. Se esse tracinho estiver no carbono primário com uma ramificação, isobutil. Tranquilos? Então aqui nós temos um exemplo. Nós vamos aprender a localizar a cadeia carbônica principal, que nós vamos chamar de CCP. O que vem a ser essa cadeia carbônica principal? A cadeia principal é a sequência que apresenta o carbono da hidroxila, certo? O maior número de insaturações. O que é insaturações? Ligação dupla ou tripla, que apresenta ramificações, que são metil, etil, propil, butil, e o maior número de átomos de carbonos, certo? Nós só vamos levar em consideração a maior quantidade de átomos de carbonos quando não tiver insaturação. Quando tiver insaturação, nós vamos olhar para o carbono da hidroxila e para a insaturação, que é uma ligação dupla ou tripla, beleza? Temos dois exemplos aqui, ó. No primeiro exemplo, ele está me dizendo que a cadeia carbônica principal contém 8 átomos de carbonos. Por quê?
Vamos para o critério. Qual é o primeiro critério? O carbono que contém hidroxila, ele tem que ficar dentro da cadeia. E aqui nós temos uma insaturação, ó. Então ela também tem que ficar dentro da cadeia. Então a minha sequência é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 8 átomos de carbono. Se não tivesse essa insaturação, essa ligação dupla, eu iria pegar essa sequência aqui com 9 carbonos, ó, certo? Mas lá pelos critérios, voltando lá, primeiro critério, o carbono que contém hidroxila tem que ficar dentro da cadeia. Segundo critério, se tiver insaturação, ela também tem que ficar dentro da cadeia. Aí depois é que nós vamos olhar para as ramificações e para a maior sequência de átomos de carbono. No segundo exemplo aqui, ele está me dizendo que são 7 átomos de carbono principal. Quais são os critérios? Primeiro vem o carbono, que tem a hidroxila, tem que ficar dentro da cadeia. Vamos verificar se tem saturação, ligação dupla ou tripla. Não tem. Então eu vou pegar a sequência com a maior quantidade de carbonos. Qual é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 7 átomos de carbono. Então só lembrando, a cadeia carbônica principal, ela deve conter o carbono que tem hidroxila. Se tiver ramificação, ela tem que ficar dentro da cadeia, tranquilos? Então, vamos nós. Nós aprendemos a identificar a cadeia principal, agora vamos aprender a fazer a numeração dessa cadeia. Como é que procedemos? A cadeia principal deve ser numerada a partir da extremidade mais próxima da hidroxila, certo? Então, nós vamos utilizar o mesmo critério para a cadeia normal, sempre olhando para quem? Para a hidroxila, certo? Então, a numeração começa pela extremidade mais próxima da hidroxila. Então, nós já vimos esse exemplo aqui, que é o mesmo exemplo aqui, ó, com 8 átomos de carbonos, certo? Já identificamos a cadeia principal, que está destacada de preto. Agora vamos proceder com a sua numeração. Se eu for começar por esse carbono, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. A hidroxila vai estar no quinto carbono. Começando por este carbono, 1, 2, 3, 4. A hidroxila está no quarto carbono, certo? Então, pela regra dos menores números, nós vamos levar em consideração a extremidade mais próxima, que é essa aqui. Então, esse aqui vai ser o primeiro, este o segundo, este o terceiro, este o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Os grupos que não pertencem à cadeia principal são os radicais. Então, esse cara aqui não está dentro da cadeia, é um radical. Só tem um carbono, o nome dele é metil. Este cara que está fora da cadeia aqui também, ó, vai ser outro radical com 2 carbonos, é o etil. Vamos ver? Então, a numeração aqui, ó, começando pela extremidade mais próxima, 8 átomos de carbono. Então, quem está de fora é o metil, com 2 carbonos, o etil. Só lembrando que o etil ele pode vir nesse formato com os carbonos separados ou podem vir no formato com 2 carbonos juntos, beleza? Então, a numeração da cadeia principal, ela vai começar pela extremidade mais próxima da hidroxila. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, beleza? Quem tiver de fora, ou é metil, se tiver um carbono, 2 carbonos etil, 3 propil, 4 butil. Nessa sequência aqui, ó, nós não temos ligação dupla. Então, nós vamos escolher a sequência com a maior quantidade de carbono. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui é a nossa cadeia principal. Então, primeiramente, determinar a cadeia carbônica principal, a CCP. Então, tá aí, com 7 átomos de carbonos. Numerar a CCP a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. Então, a extremidade mais próxima da hidroxila é esse carbono aqui. Então, ele vai ser o primeiro, segundo. Indicamos a posição e o nome dos radicais substituintes. Então, esse radical aqui, ó, nós vamos logo indicar a posição. 3-metil. Metil por quê? Só tem um carbono. Este radical aqui tem 2 carbonos, então é 4-etil. Se houver repetição do mesmo radical, nós utilizamos aqueles prefixos de tri, vírgula. Só lembrando que número e nome são separados por hífen e números são separados por vírgula, beleza? Então, aqui eu tenho 13-metil e tenho 4-etil, certo? Então, como é que nós montamos o nome?
nós não levamos em consideração a ordem numérica, nós levamos em consideração a ordem alfabética. Qual é a ordem alfabética? Primeiro vem o etil, depois vem o metil, certo? Então fica 4 etil, 3 metil, certo? Fique atento a esse detalhe. Geralmente tem pessoas que levam em consideração a ordem numérica, colocam 3 metil, 4 etil, está errado. Nós devemos levar em consideração a ordem alfabética. 4 etil, 3 metil. Como são 7 carbonos na cadeia principal, hept. Só ligações simples, an. A terminação, ou. Então aqui, ó, hept, só liga, hept, 7 carbonos, an, só ligações simples, ou. Aí vocês podem verificar que não tem nenhum número indicando a posição da hidroxila. Por quê? Está subentendido que está no primeiro carbono. Então, quando não tiver nenhum número indicando a posição da hidroxila, porque ela está subentendida que está no primeiro carbono. Beleza? Olha só esse exemplo aqui, ó. Nós temos uma insaturação e aqui está o carbono da hidroxila. Então, a minha cadeia principal vai ser essa sequência aqui, ó. Deve pegar a insaturação e deve pegar o carbono da hidroxila. Por onde proceder para começar a numeração? Pela extremidade mais próxima da hidroxila. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Se fosse por aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, pela regra dos menores números, extremidade mais próxima da hidroxila. Então, tá aí. Quem está de fora ou é metil ou é etil. Um carbono metil, 2 carbonos etil. Nós indicamos logo a posição. Ó. Vai ficar 2 etil, 3 metil e 5 metil. Então, 2 metil, 3 metil e 5 metil. Beleza? Então, como nós temos 8 carbonos, vai ser oct. Então, tá aqui, ó, oct. Nós temos uma ligação dupla, tá saindo da onde? Do primeiro carbono, 1-en. A hidroxila está em qual carbono? No quarto. Então, 4-ol. Então, montando o nome, como é que fica? Certo? Então, lembrando que na ordem alfabética, primeiro vem o etil. Então, 2 etil. Eu tenho 3 metil e 5 metil. Então, quando houver repetição do mesmo radical, utilizando o prefixo di, 2, tri, 3, tetra, 4 e assim sucessivamente. Então, como são dois radicais iguais, eu vou colocar 3,5 dimetil, certo? Como são 8 carbonos, oct. Tem uma ligação dupla saindo do primeiro, 1-en. A hidroxila está no quarto carbono, 4-ol. Então, o nome desse composto é o 2-etil, 3,5 dimetil, oct, 1-en, 4-ol. Então, próximo exemplo aqui, ó. A nomenclatura e o PAC do composto abaixo é. Então, primeiramente nós vamos identificar a hidroxila, tá aqui, ó. Não tem nenhuma insaturação. Então, vamos pegar a sequência com a maior quantidade de carbono. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem ficou de fora, ou é metil, se tiver um carbono, ou é etil, se tiver 2, ou é propil, se tiver 3. Então, vamos ver. Então, tá aqui, ó. Por que a numeração começou a partir desse carbono? Extremidade mais próxima de quem? Da hidroxila. Então, está aqui destacado os radicais. Vamos ver o nome e a posição de cada um, certo? Então, eu tenho 2 metil e 5 metil. Como são iguais, vai ficar 2,5 dimetil. No quarto carbono, eu tenho propil, 4 propil. Como são 7 carbono a principal, hept. Só ligações simples, an. A nossa hidroxila está no terceiro carbono, então 3-ol. Então, a alternativa correta aí seria a letra A. 2,5 dimetil, 4 propil, heptan, 3-ol. Tranquilos? Vamos proceder agora de forma contrária, a partir do nome para montar a estrutura. Então, escreva a forma estrutural e molecular do 4-etil, 3,5 trimetil, heptan, 2-ol. Então, vamos nós. O primeiro passo é a partir da cadeia principal, ó, hept. Nós colocamos os 7 carbonos. Para facilitar, fazemos logo a sua numeração, ó, certo? Então, vamos.
No quarto carbono, para o segundo passo, no quarto carbono tem o etil. Então, lá no quarto carbono, você coloca o etil. No terceiro e no quinto, é dimetil. Tem uma erro de digitação aqui, ó, dimetil, terceiro e quinto. Então, terceiro e quinto carbono, dimetil, certo? Hept, são 7. Então, nós já colocamos os 7. 2-ol, certo? 2-ol. Então, no segundo carbono, eu tenho uma hidroxila. Então, está aqui o segundo passo montado, certo? Só lembrando que aqui não é tri, é dimetil. São 2 radicais. O terceiro passo é completar as ligações do carbono. Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Então, nós vamos colocar os hidrogênios. O primeiro carbono só tinha uma ligação, recebeu 3 hidrogênios. O segundo carbono tinha 3 ligações e recebeu 1 hidrogênio. O terceiro carbono tinha 2 ligações e recebeu 1 hidrogênio. O quarto carbono tinha 3 ligações e recebeu 1 hidrogênio. Quinto carbono com as 3 ligações recebe 1 hidrogênio. Sexto carbono com as 2 ligações recebe 2 hidrogênios. E o sétimo carbono só tinha uma ligação e recebeu 3 hidrogênios. Certo? Então, esse aqui é o terceiro passo. Completar as ligações do carbono. Só lembrando que cada carbono tem que fazer 4 ligações. No quarto passo, nós vamos montar a forma molecular. Vamos contar a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, carbono, só na principal eu tenho 7. Com mais um 8, com mais um 9, com mais um 10, com mais um 11. Então, carbono tem 11. Hidrogênio, vamos contar. Tenho 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 2, 11. Com mais 1, 12, com mais 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa, tem um erro. Vamos contar novamente aqui. Hidrogênio, 3, 6, com mais 3, 9, certo? Com mais 2, 11, com mais 1, 12, com mais 3, 15, com mais 1, 16, com mais 1, 17, com mais 1, 18, com mais 1, 19, com mais 2, 21. 21 mais 3 nos dá 24, agora sim. E nós temos um oxigênio, então está aqui a forma molecular. Se ele pedisse para calcular a massa molar, o que nós faríamos? Pegaríamos a quantidade de carbono e multiplicaria pela massa. Então, ficaria 11 vezes 12, hidrogênio 24 vezes 1 e oxigênio 1 vezes 16. Tranquilos? Então, aqui nós temos aqui o exemplo aqui, ó. Faça a nomenclatura dos seguintes compostos abaixo. Então, primeiramente, nós identificamos a cadeia carbônica principal, né? Então, aqui, a cadeia principal tem 7 átomos de carbono. Por que eu peguei com 7 átomos de carbono? Não tem nenhuma ligação dupla, então eu peguei a sequência com maior quantidade de carbono. Quem ficou de fora, se tiver um carbono metil, 2 etil. A numeração começou nessa sequência porque a extremidade mais próxima da hidroxila. Então, eu tenho no quarto carbono o etil, certo? No quinto carbono e no sexto eu tenho metil. Como são 2, eu vou usar 5,6 dimetil. A cadeia principal são 7, é hept. Então vamos montar o nome. 4 etil, 5,6 dimetil, 7 carbonos hept, só ligações simples an, hidroxila no segundo carbono 2-ol. Beleza? No próximo exemplo aqui nós temos uma insaturação e temos o carbono da hidroxila. Então minha cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Ela tem que pegar a ligação dupla, certo? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e não 9. Por que não 9? Por causa da insaturação. Então aí está a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No segundo carbono eu tenho metil, no quarto carbono eu tenho metil e no quinto eu tenho metil. Se são 3 iguais, eu vou usar 2,4,5 trimetil. No sétimo carbono eu tenho o etil. E no sétimo também eu tenho uma ligação dupla. Então vamos ver. 7 etil, 2 metil, 4 metil e 5 metil. Então vamos montar o nome. Ordem alfabética. Primeiro vem o etil, 7 etil, 2, 4, 5 trimetil, que são 3. Oct, porque são 8 carbonos. 7 en, porque eu tenho uma ligação dupla no sétimo carbono. 3-ol.
hidroxila no terceiro carbono, certo? Tranquilos? Sempre fique atento que o etil vem antes do metil, certo? Ordem alfabética. Próximo exemplo. Escreva a forma estrutural e molecular dos compostos abaixo. Então, na letra A nós temos 4-etil, 2,3 dimetil, X, 5 em 1-ol. Então, o primeiro passo é a partir da cadeia principal, X, 6 carbonos, certo? Então, coloco os 6 carbonos e faz logo a numeração. Segundo passo, vamos pela sequência, 4-etil, então no quarto carbono tem o etil. 2 e 3 dimetil, então no segundo e no terceiro tem o 2-metil. X nós já vimos que são os 6 carbonos, 5 em, está me dizendo que no quinto carbono eu tenho uma ligação dupla. 1-ol, no primeiro carbono está a hidroxila, então está aqui, ó. O próximo passo é completar as ligações do carbono, cada carbono fazendo 4 ligações. Então, nós vamos completar com os hidrogênios, certo? Só lembrando que cada carbono faz 4 ligações. Então, preenche. No quarto passo, basta contar a quantidade de carbonos e hidrogênios, né? Então, nós vamos contar a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios no quarto passo, certo? Aí, nós montamos nossa forma molecular. C10, porque tem 10 carbonos. H20, porque são 20 hidrogênios. E nós temos um oxigênio. Beleza? Letra B. 3-etil, 2,4,5 trimetil, F6-in-1-ol. Então, novamente, a cadeia principal 7. Então, coloco os 7 carbonos fazendo a sua numeração. No segundo passo, nós vamos pela sequência 3-etil. Então, o terceiro carbono tem o etil, radical com 2 carbonos. 2, 4, 5 trimetil. São 3 metil. Um está no segundo, o outro está no quarto e o outro está no quinto carbono. Tranquilo? O hept nós já vimos que são os 7 carbonos. 6-in, uma ligação tripla, aonde? No sexto carbono. Então está aqui, ó. 1-ol, a hidroxila está no primeiro carbono, certo? Então o terceiro passo é completar as ligações dos carbonos, colocando os hidrogênios. Cada carbono fazendo 4 ligações. Então está aqui, ó. E no quinto passo, nós contamos a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênio e montamos a fórmula molecular. Só lembrando que se fosse para calcular a massa molar, nós multiplicaríamos 12 vezes 12, porque a massa dele é 12, 22 vezes 1, porque a massa dele vale 1, e 1 vezes 16, porque a massa do oxigênio vale 16. Tranquilos? Então, meus queridos, dá uma assistida nessa videoaula. Eu vou estar postando uma atividade lá no Google Classroom, certo? Boa sorte. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, que eu estou esclarecendo as dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima.